Ela grita, chora, lança reproches como se fossem granadas emocionais. As palavras saem carregadas de raiva, de acusações, de urgência. Tudo na cena parece projetado para provocar uma reação imediata em você. Mas você não levanta a voz. Sua respiração se mantém estável. Seu rosto não muda. E é justamente nesse momento que algo se quebra dentro dela. Por que você não reage? Pergunta cada vez mais alterada. Você não se importa. Diga algo. Mas você continua lá, tranquilo, presente, sem entrar na tempestade. E quanto mais calma você demonstra, mais intensa se torna a reação dela. De fora, a cena parece absurda. Qualquer um pensaria que a calma deveria apagar o conflito. No entanto, acontece o contrário. A tensão aumenta. A emoção escala. A discussão, longe de terminar, torna-se mais caótica. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você tocou em um ponto invisível que quase ninguém entende. Aqui aparece a verdadeira pergunta, aquela que quase nunca é formulada em voz alta. Por que sua serenidade, em vez de tranquilizar, provoca ainda mais descontrole? O que está realmente acontecendo quando você decide não reagir como se espera de você? Isso não tem a ver com frieza, nem com indiferença, nem com falta de sentimentos. Tem a ver com uma dinâmica psicológica profunda, aprendida durante anos, que é ativada justamente quando você para de se comportar de maneira previsível. Quando você entender esse mecanismo, não viverá mais uma discussão da mesma forma, porque descobrirá que, em muitos conflitos, não se luta pelo tema em si, mas por algo muito mais primitivo, o controle emocional. E é aí que tudo começa a mudar. Quando se fala em manter a calma em meio ao conflito, muitos confundem isso com ser um robô, com reprimir emoções ou fingir que nada importa. Mas não é isso que está acontecendo aqui. A verdadeira calma não nasce da desconexão, mas do domínio interior. É a capacidade de sentir a tempestade por dentro sem se transformar nela por fora. Imagine o caos girando ao seu redor, palavras carregadas de emoção, gestos intensos, reproches que buscam uma resposta imediata. E mesmo assim, seu centro permanece firme. Não porque você não sinta nada, mas porque decide não reagir de forma automática. Essa diferença, embora sutil, muda tudo. Você não está negando a emoção, está escolhendo como responder a ela. Nesse momento, você se torna algo muito concreto dentro da dinâmica emocional. Você se transforma no ponto estável quando todo o resto se move. Não é passividade, é poder. É a diferença entre ser arrastado pela situação ou sustentá-la de fora. Entre reagir por impulso ou agir com intenção. Aqui aparece uma força que raramente é ensinada. A força masculina não como agressão, nem como controle externo, mas como autocontrole. A capacidade de se regular quando tudo ao redor tenta te descontrolar. Essa calma comunica algo sem necessidade de palavras. Comunica liderança, segurança, maturidade. E precisamente por isso é tão desconcertante para quem espera uma reação conhecida. Quando você não grita, quando não se justifica, quando não entra na espiral emocional, você quebra um padrão aprendido durante anos. Você não desempenha mais o papel esperado. E quando o roteiro para de funcionar, a tensão aumenta. Não porque você esteja falhando, mas porque está mostrando uma forma de força que desafia o habitual. Uma força silenciosa que não precisa se impor. Uma força que não reage, responde. E essa diferença é o início de uma mudança profunda em qualquer relacionamento. Um homem com quem trabalhei me contou que o relacionamento dele seguia sempre o mesmo padrão. Nunca falhava. Toda sexta-feira à noite, sem exceção, sua parceira iniciava uma discussão. Às vezes era por algo pequeno, outras por temas antigos que pareciam resolvidos. Ele fazia o que sempre tinha feito. Explicava-se, defendia-se, pedia perdão, tentava acalmá-la. E cada sexta-feira terminava igual, com ambos exaustos e ressentidos. Até que um dia, algo mudou.
Não porque ele planejasse, mas porque simplesmente estava cansado. Aquela noite, quando ela começou com o mesmo tom de sempre, ele a olhou e disse com voz tranquila que conversariam quando ambos pudessem fazê-lo sem gritar. Depois se levantou e foi para a sala. Nada mais. Não houve reproches nem explicações longas. O que aconteceu depois foi inesperado. Ela o seguiu, elevando a voz ainda mais, buscando a reação que sempre havia funcionado. Ele se sentou, abriu um livro e permaneceu em silêncio. Não com desprezo, mas com uma calma absoluta. Em vez de apagar o conflito, isso o intensificou. Ela gritou mais alto, insistiu, irritou-se como nunca. Perdeu completamente o controle. Por quê? Porque algo essencial havia parado de funcionar. Durante anos, ela havia aprendido que certos comportamentos geravam respostas previsíveis. Se insistisse o suficiente, ele reagia. Se ela se alterasse, ele entrava no jogo. Aquela noite, pela primeira vez, o padrão foi quebrado. O estímulo já não produzia o efeito esperado. Não foi uma decisão consciente por parte dela. Ela não estava pensando em controlar a situação de forma racional. Mas emocionalmente, estava acontecendo exatamente isso. O conflito não era apenas uma discussão, era um teste. E quando o teste parou de dar resultados, apareceu a frustração. Esse momento marca um antes e um depois. Não porque o conflito desapareça de imediato, mas porque revela algo profundo. Quando a reação esperada não chega, a dinâmica fica exposta. E é aí que começa o verdadeiro choque psicológico. A razão pela qual aquela reação foi tão intensa não teve a ver com a discussão em si, mas com algo mais profundo. Durante anos, ela havia aprendido que certas emoções produziam resultados concretos. As lágrimas traziam consolo. A raiva gerava desculpas. O silêncio provocava perseguição. Era como ter um controle invisível que, ao apertar os botões corretos, ativava respostas previsíveis. Esse controle não foi criado de um dia para o outro. Foi se formando desde a infância, reforçado por experiências repetidas. Cada vez que uma emoção conseguia mover o outro, o padrão se consolidava. Não havia malícia consciente nisso. Era pura aprendizagem. Um sistema automático que funcionava sem ser questionado. Mas, de repente, esse sistema falhou. Os botões pararam de responder. A bateria acabou. E quando algo que sempre funcionou para de fazê-lo, a reação natural não é parar, mas insistir com mais força. Aumentar o volume. Aumentar a pressão. Tentar com mais intensidade. Não para dominar, mas para recuperar uma sensação de influência que acaba de ser perdida. Aqui aparece uma irritação muito específica, difícil de explicar se não foi vivida. Não é apenas raiva. É a angústia que surge quando o controle emocional desaparece. Quando aquilo que te dava segurança já não funciona. Por isso, a provocação costuma escalar. Não porque haja um plano, mas porque o corpo e a emoção buscam desesperadamente restabelecer o equilíbrio perdido. Este mecanismo costuma ser inconsciente. Ninguém se senta para pensar que vai iniciar um conflito para medir seu poder. Mas a nível emocional, é exatamente isso que está acontecendo. O conflito se torna uma ferramenta para verificar se a influência continua intacta. E quando a resposta não chega, a tensão aumenta. Nesse ponto, a discussão deixa de tratar do tema original. Já não importa o que foi dito ou o que foi feito. O que está em jogo é algo muito mais primitivo, a capacidade de provocar uma reação. E quando essa capacidade se perde, o descontrole se torna evidente. A partir desse momento, o conflito adota outra função. Deixa de ser uma simples discussão e se transforma em uma espécie de termômetro invisível dentro do relacionamento. Uma prova silenciosa que mede algo muito concreto. Quem influencia o estado emocional de quem? Ela ainda consegue fazer você reagir? Ela consegue fazer você perder o centro? Ela consegue mover suas emoções como antes? Muitos confrontos cumprem exatamente esse papel, embora ninguém admita em voz alta.
São checagens constantes da hierarquia emocional. Se você dança quando ela dita o ritmo, a estrutura se mantém. Se você para de dançar, algo balança. E esse desequilíbrio ativa uma ansiedade muito primitiva. Um homem que aconselhei descobriu isso por acidente. Sua esposa tinha o costume de provocá-lo com pequenos comentários até fazê-lo explodir. Quando ele reagia, ela assumia o papel de vítima. Durante anos, o ciclo se repetiu sem mudanças. Até que um dia, exausto pelo trabalho, ele simplesmente não teve energia para reagir. Ela começou com as críticas habituais, mencionou a mãe dele, o trabalho, os amigos. Ele se limitou a assentir e dizer que a escutava. A reação foi surpreendente. Em vez de se acalmar, ela começou a tremer de frustração. O mecanismo que havia funcionado por uma década deixou de produzir efeito. Não houve explosão por parte dele e sem explosão não houve validação. O sistema ficou no ar. Isso revela algo incômodo, mas real. Para muitas pessoas, sentir que podem provocar uma reação é uma forma de se sentirem importantes. Se eu consigo te irritar, eu existo. Se eu consigo te fazer pedir desculpas, eu tenho razão. Quando essa resposta desaparece, não só se perde o controle, se perde segurança. Por isso, quando você não segue o roteiro esperado, você não está evitando o conflito. Você está expondo a verdadeira dinâmica que está por baixo. E essa exposição é o que gera tanta tensão. Há algo que raramente é dito com clareza. Muitas pessoas, não apenas mulheres, sentem-se mais seguras quando conseguem prever e influenciar o estado emocional de seu parceiro. Essa previsibilidade cria uma sensação de controle que se confunde com estabilidade. Se eu sei como você reage, eu sei onde estou. Se eu consigo antecipar sua resposta, o mundo parece menos incerto. Por isso, as reações emocionais se tornam, sem que se perceba, uma forma de validação. Se consigo te deixar bravo, eu significo algo. Se te faço me perseguir, eu importo. Se te forço a pedir perdão, confirmo que tenho razão. Não se trata de maldade nem de manipulação consciente. É um aprendizado profundo, reforçado repetidamente ao longo dos anos. Desde a infância, muitas pessoas descobrem que expressar emoção traz resultados. As lágrimas ativam proteção. A angústia gera atenção. O drama mobiliza os outros. Com o tempo, essa estratégia se automatiza. Torna-se a principal maneira de se relacionar com o mundo. Funciona tão bem que ninguém questiona se há outra opção. O problema aparece quando essa ferramenta para de dar frutos. Quando a emoção já não provoca a reação esperada. De repente, a segurança baseada na previsibilidade se quebra. E o que emerge não é calma, mas inquietude. Se eu já não consigo influenciar como você se sente, onde fica meu lugar no relacionamento? Aqui é onde a calma do outro se torna tão desestabilizadora. Não porque seja fria, mas porque elimina um ponto de referência. O relacionamento deixa de girar em torno de reações automáticas e obriga a enfrentar algo mais incômodo, a própria responsabilidade emocional. E esse passo, para muitos, é profundamente inquietante. Este padrão não nasce no relacionamento atual. Ele é aprendido muito antes. Desde pequenos, muitos descobrem que expressar emoção gera resultados imediatos. O choro faz com que alguém venha. A angústia impede uma repreensão. A intensidade provoca atenção. Pouco a pouco, o corpo e a mente registram uma lição simples. Sentir forte move os outros. Em casa, na escola, nos primeiros vínculos afetivos, a emoção intensa costuma ser recompensada. Pais que respondem às lágrimas, professores que cedem à angústia, parceiros que reagem ao drama. Sem intenção consciente, uma estratégia é reforçada. A emoção não é apenas sentida, é utilizada. Torna-se uma via rápida para navegar o mundo. Com os anos, esse aprendizado se consolida. Já não é preciso pensar. Diante do desconforto, o corpo ativa o que sempre funcionou. Aumentar o tom, insistir, retirar afeto, criar tensão.
Não porque haja um plano, mas porque é o conhecido. É o que dá resultados. É o que devolve uma sensação de controle. Por isso, quando aparece alguém que não responde a essa lógica, o choque é tão forte. Não apenas o relacionamento é questionado, mas todo um sistema aprendido durante décadas. A calma do outro não se encaixa no mapa emocional interno. Não há sinal claro, não há feedback imediato. E sem essa resposta, surge uma sensação profunda de desorientação. Este é um dos momentos mais incômodos do processo, porque obriga a enfrentar algo que sempre esteve oculto, que a emoção, em vez de ser compartilhada, estava sendo usada como meio. E quando esse meio para de funcionar, já não resta mais opção que aprender uma forma distinta de se relacionar, ou resistir a isso. Aqui aparece uma contradição que desconcertará muitos. Quanto menos você reage, mais frustração provoca no momento. Mas ao mesmo tempo, algo distinto começa a ser ativado por baixo. A mesma calma que irrita a nível consciente, desperta respeito a nível inconsciente. E essa mistura gera uma intensidade emocional ainda maior. Quando você mantém seu centro, demonstra algo que não precisa de explicação. Que você não é um elemento instável. Que você não se move ao ritmo da provocação. Que existe uma base firme que não depende do estado emocional do outro. Essa firmeza quebra a ilusão de controle, mas introduz outra coisa muito mais poderosa: a sensação de segurança. Por isso, depois desses confrontos, costuma acontecer algo curioso. Pode haver portas que se fecham com força, silêncios longos, tentativas de punição emocional. Mas horas depois, às vezes até no mesmo dia, a atitude muda. O tom se suaviza. A aproximação é diferente. Há mais respeito, mais cautela, às vezes até uma atração difícil de explicar. Não é mágica. É o reconhecimento de que há alguém que não pode ser facilmente empurrado para fora de seu eixo. Esse tipo de estabilidade é profundamente atraente em um nível primitivo. Embora incomode o ego, tranquiliza o sistema nervoso. Embora irrite na superfície, gera confiança no fundo. Aqui ocorre a verdadeira mudança de perspectiva. Já não se trata de quem vence a discussão, mas de quem sustenta o espaço emocional. E quando você faz isso sem impor, sem atacar, sem desaparecer, você estabelece uma forma de liderança silenciosa. Você não controla o outro. Você se controla. E essa diferença, embora nem sempre seja reconhecida em palavras, é sentida com uma força impossível de ignorar. A maioria dos homens absorve as emoções de sua parceira como se fossem suas. Se ela está ansiosa, eles ficam tensos. Se está irritada, eles se defendem. Se está triste, correm para consertar tudo. Sem perceber, entram em um ciclo onde ambos amplificam o pior um do outro. A emoção não é observada, é contagiada. A verdadeira calma funciona de outra maneira. Não nega o que está acontecendo, mas também não o incorpora. Você reconhece a emoção sem permitir que ela o governe. Um cliente descreveu isso com uma imagem muito clara. Ele imaginava as emoções dela como o clima. Podia ver a tempestade, sentir o vento, até mesmo se abrigar, mas não precisava se transformar na tempestade. Essa mudança de perspectiva transformou tudo. Sua esposa continuava tendo momentos intensos, mas duravam menos. Passavam mais rápido porque já não recebiam combustível. A energia que antes alimentava o conflito simplesmente deixou de estar disponível. E sem energia, o drama perde força. Quando você quebra o padrão esperado, o sistema se desequilibra. Ela espera culpa quando chora, e você oferece presença sem pânico. Espera raiva quando ataca, e você responde com curiosidade. Espera perseguição quando se retira, e você respeita o espaço. Cada expectativa quebrada obriga a buscar uma nova forma de se relacionar. Isso não é frieza nem distância emocional. É uma forma de contenção. Você está dizendo, sem palavras, que pode sustentar a emoção sem se deixar arrastar por ela. Que há espaço para sentir, mas também limites claros.
E essa combinação, embora no início desconcerte, cria um ambiente muito mais estável. Quando você para de reagir automaticamente, o relacionamento deixa de ser uma troca de impulsos e se torna algo mais consciente. Já não se trata de sobreviver à tempestade, mas de permitir que ela passe sem destruir tudo em seu caminho. Durante anos, muitos conflitos seguem um roteiro invisível. Ela chora e espera a culpa, ataca e espera a raiva, se retira e espera a perseguição. Cada movimento tem uma resposta antecipada, e essa previsibilidade mantém o ciclo em andamento. Quando você reage como se espera, o roteiro é confirmado e a dinâmica é reforçada. Mas quando você decide não seguir esse livreto, algo se quebra. Não porque você ignore a emoção, mas porque você responde de outro lugar. Diante do choro, você oferece presença sem urgência. Diante do ataque, você faz perguntas em vez de se defender. Diante da retirada, você respeita o espaço sem ansiedade. Você não está punindo, está mudando a perspectiva. Essa mudança desorienta no início. A emoção busca a resposta conhecida e não a encontra. E sem esse feedback, o sistema entra em pausa. Não há combustível para continuar escalando. O que antes provocava uma reação imediata, agora recebe uma resposta distinta, mais lenta, mais consciente. Este é o momento em que muitas relações são redefinidas. Porque ao quebrar o padrão, você força o surgimento de alternativas. Se o drama já não funciona, é preciso tentar outra coisa. E essa outra coisa pode ser comunicação real, vulnerabilidade autêntica ou, em alguns casos, resistência e fuga. Seja qual for o resultado, o ciclo automático fica exposto. Quebrar o roteiro não é manipulação. É coerência interna. É escolher não agir a partir do reflexo condicionado. E quando você faz isso de forma consistente, o conflito deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço onde algo novo pode surgir. Para quem tem um apego ansioso, a calma do outro não é sentida como segurança, mas como ameaça. Quando não há reação visível, aparece uma ideia inquietante. Se não responde, talvez não se importe. A ausência de intensidade é interpretada como distância, e a distância ativa um medo antigo de ser deixado para trás. Por isso, no início, sua serenidade pode provocar ainda mais angústia. Não porque você esteja causando mal, mas porque está tocando uma ferida profunda. Essas pessoas aprenderam que a conexão é medida pela intensidade emocional. Se há drama, há vínculo. Se há calma, há vazio. É uma lógica infantil que continua operando no adulto. No entanto, algo importante acontece quando a calma é mantida de forma consistente. Com o tempo, o sistema nervoso começa a aprender outra coisa. Aprende que a estabilidade não equivale à ausência. Que alguém pode estar presente sem se descontrolar. Que o cuidado nem sempre vem acompanhado de caos. Um homem me contou que sua parceira precisava que ele igualasse sua intensidade para se sentir conectada. Cada crise era um teste. Quando ele parou de reagir, ela entrou em pânico. Pensou que ele já não se importava, mas ele continuou lá, firme, dizendo com fatos que não ia a lugar nenhum. Não gritava, não se defendia, não desaparecia. Simplesmente permanecia. Esse processo não foi rápido. Levou meses. Houve retrocessos, acusações, dúvidas. Mas pouco a pouco, algo mudou. Ela começou a confiar na calma. Seu corpo deixou de associá-la ao abandono. E pela primeira vez, pôde relaxar sem necessidade de criar uma crise para se sentir vista. A serenidade constante, quando acompanhada de presença real, tem um efeito reparador. Não apaga o vínculo. O torna mais adulto, menos dependente do drama e mais baseado na confiança. E embora o caminho seja incômodo no início, é uma das mudanças mais profundas que um relacionamento pode experimentar. Grande parte dessa confusão não nasce apenas na infância, mas é reforçada constantemente pela cultura, filmes, músicas, novelas.
Quase todas contam a mesma história. O amor verdadeiro é intenso, caótico, cheio de discussões apaixonadas e reconciliações dramáticas. Ensinam-nos que se não há altos e baixos emocionais, então falta algo, que a calma é entediante e que o conflito é prova de conexão. Com o tempo, essa mensagem se instala profundamente. Embora racionalmente saibamos que o drama desgasta, emocionalmente continuamos associando-o à proximidade. Por isso, quando alguém oferece estabilidade em vez de explosões emocionais, ocorre um choque interno. A mente sabe que é saudável, mas o corpo não o reconhece como amor. Aqui entra em jogo algo mais sutil. A calma não significa ausência de emoção, mas sim regulação. Não bloqueia o que se sente, o canaliza. Em certos momentos, é até necessário acompanhar brevemente a emoção do outro antes de voltar ao centro. Quando ela está animada, você compartilha essa alegria. Quando está verdadeiramente ferida, você se aproxima de sua tristeza, mas você não fica preso lá. Pouco a pouco, você retorna à estabilidade e a convida a fazer o mesmo. É como uma espécie de aikido emocional. Você não se opõe com força nem se deixa arrastar. Você redireciona a energia para um lugar mais seguro. Desse modo, a emoção é validada sem se transformar em caos. É sentida sem transbordar. Este equilíbrio é difícil porque vai contra anos de condicionamento cultural. Requer paciência e constância. Mas quando é alcançado, o relacionamento muda de natureza. Já não depende de picos emocionais para se sentir vivo. Começa a se sustentar sobre algo mais profundo. E, quando essa forma de responder se mantém no tempo, os efeitos começam a ir muito além do relacionamento de casal. A primeira mudança aparece no corpo. Menos discussões intermináveis significam menos cortisol, menos tensão acumulada, menos desgaste físico. Muitos homens descobrem que dormir melhor, pensar com mais clareza e sentir-se com mais energia não tem a ver apenas com a idade ou o trabalho, mas com ter saído de uma guerra emocional constante. Mas o impacto não para por aí. Nos relacionamentos duradouros, os conflitos começam a durar menos. O que antes eram brigas de dias inteiros se transforma em conversas que se resolvem em horas. As explosões que pareciam definitivas passam a ser desentendimentos gerenciáveis. Não porque os problemas desapareçam, mas porque já não são alimentados com reações impulsivas. Há um momento especialmente difícil nesse processo, do qual quase ninguém fala. Durante os primeiros meses, quando você para de reagir como antes, costuma ocorrer uma escalada final. Os velhos padrões lutam para sobreviver. A intensidade aumenta, as provocações são mais fortes, as acusações mais extremas. É o que na psicologia se conhece como o último estouro antes que um hábito se extinga. Não é um sinal de fracasso, mas de que a mudança está funcionando. Esse período pode durar semanas ou até meses e exige uma força silenciosa enorme. Manter a calma enquanto tudo parece piorar é uma das provas mais difíceis. Alguns não suportam. Outros atravessam esse fogo e descobrem que, do outro lado, o relacionamento se transforma ou se redefine completamente. O efeito nos filhos, quando os há, é profundo. As crianças não aprendem com discursos, aprendem com o que vem. Quando observam um pai que não perde o controle diante da emoção alheia, interiorizam uma forma saudável de se regular. Aprendem que sentir não implica destruir, que se pode estar zangado sem ser violento, triste sem manipular, firme sem ser cruel. Inclusive fora do lar, essa mudança se reflete no trabalho, nas amizades, em qualquer ambiente de pressão. Quem não é arrastado pelo caos emocional de seu parceiro, raramente será arrastado pelo dos outros. A calma se torna uma competência transferível e, com o tempo, uma parte estável da identidade. Chegando a este ponto, algo deve ficar absolutamente claro. A calma não serve para tudo, nem deve ser usada em qualquer circunstância. Se a emoção escala para a violência física, isso não é um teste nem um jogo inconsciente. É abuso.
Se aparecem ameaças de autoagressão para provocar uma reação, isso não é vulnerabilidade, é manipulação. Nesses casos, a calma não significa ficar, significa se retirar e se proteger. A força também consiste em saber quando não participar. Mas fora desses limites claros, a serenidade sustentada revela uma verdade incômoda. Muitas tempestades emocionais não buscam soluções, buscam reações. E quando essas reações deixam de estar disponíveis, as pessoas ao seu redor são obrigadas a crescer. Não porque você as empurre, mas porque você já não sustenta dinâmicas que as mantêm estagnadas. Aqui entra um elemento fundamental: o propósito. A calma não nasce da indiferença, nasce de ter uma direção. Quando sua vida está orientada para algo maior do que o drama cotidiano, as crises emocionais deixam de tirá-lo do rumo. Você pode vê-las, atendê-las, mas elas não o desviam do caminho. Essa estabilidade é percebida, mesmo quando não é nomeada. Com o tempo, algo quase invisível, mas profundo, acontece. As pessoas ao seu redor ajustam seu nível emocional ao seu, não porque você as controle, mas porque a calma é contagiante quando mantida. Torna-se o novo ponto de referência. O espaço seguro já não é criado através do controle, mas através da presença firme. E agora, a pergunta fica aberta para quem escuta ou lê esta história. Em que momento você descobriu o poder de não reagir? O que aconteceu quando você parou de morder a isca emocional? A dinâmica mudou, o relacionamento se transformou, ou revelou algo que já estava lá desde o início? Se você viveu algo parecido, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outros a entender que a calma não é frieza, mas força. Que não é ausência de amor, mas uma forma mais madura de sustentá-lo. Em um mundo saturado de caos emocional, a serenidade não é apenas valiosa, é revolucionária.